Leandro, Como é que está, Giovanni? Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia? Perfeito. Beleza? Pessoal, seguinte, vou apresentar para vocês o Leandro, né? O Leandro, do escritório, quer ver? Vou pegar aqui os dados dele, porque é muito complicado. Esse cara aqui é um gênio da tributação, hein? Então é o seguinte, o advogado é da Leite Martin, certo? E ele é um advogado especialista em tributos, né? Só que, diferente de muitos advogados, aí, ele é didático. E aí, o seguinte, ele é um cara que gosta de ajudar as pessoas, é um cara que gosta do que ele faz, gosta dos tributos, dessa loucura toda aí. E aí eu trouxe ele para agregar. E aí a gente tem algumas perguntas, principalmente do mundo tributário, mas assim, nada, não é um cara superficial, um cara profundo. Não vai dar tempo dele falar nem o fio de cabelo que ele conhece. Ele vai falar só um pouquinho, só porque esse cara conhece demais. E aí eu trouxe o Leandro, e aí o Leandro, a gente, se ele quiser se apresentar agora para o pessoal aí, para o pessoal entender mais do jeito seu, pode ficar à vontade, Leandro. Perfeito, Giovanni. Giovanni, primeiro é um enorme prazer estar por aqui. Muito obrigado pelas gentis palavras. Você sempre exagera um pouquinho na gentileza. Na verdade, a gente se esforça bastante, temos um pouquinho de experiência com a área tributária. Começamos principalmente com as autopeças e depois fomos para os medicamentos. Então, hoje a gente tem uma atuação muito forte no setor de medicamentos, tanto na distribuição, quanto varejo, quanto indústria, focando nas questões que mais interessam às empresas, as questões práticas, relativas à tributação do IR, CSLL, PIS, COFINS, recuperação de ICMS, a forma de tributação, a substituição tributária, essas coisas. E é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar interagindo aqui com você e com todos que estão nos ouvindo, para falar um pouquinho e ver nesse tempo de crise, nessa dificuldade pela qual as empresas estão passando, e ver o que a gente pode trazer de informações que possam contribuir com todo mundo e possam ajudar no enfrentamento dessa crise toda que está por aí. Ó, então vamos lá. Ó, o seguinte, quando você olha uma empresa, né? Você olha uma empresa, as pessoas têm um sonho de construir uma empresa, de construir uma distribuidora, uma rede, uma farmácia. Só que não tem como fugir dos tributos. E os tributos no Brasil, eles passam a ser estratégicos, né? Muitas vezes, se você não fizer do jeito certo, você pode quebrar uma empresa. Né? Eu também trabalho muito com essa parte tributária, então eu vejo que o cara, se ele for montar o CD neste lugar, tem sentido, neste outro ele não vende. Tá? Se vender, vende com prejuízo. Então, a tributação é estratégica em qualquer negócio. Né? E aí, o seguinte, a primeira coisa que eu vou perguntar para o Leandro, vamos ver se ele está antenado também, né? Como que está o mercado hoje? Como que você está vendo o Covid-19 aí? O que, que você acha dessas coisas e como está o mercado? Como é que você está achando aí? A percepção. Legal a pergunta, Giovanni. E dependendo do setor e da atividade, isso tem tido uma variação muito grande, né? A gente olha alguns setores, como por exemplo o turismo, como por exemplo o setor de eventos, sofrendo demais com esse problema todo. Agora, tem alguns setores que têm impactos diferentes, dependendo da atividade. Um deles é especificamente a situação de medicamentos, né? O que a gente vê na cadeia de medicamentos, tanto na indústria, quanto na distribuição, quanto no varejo? A gente verifica que, para algumas empresas, a gente teve, inclusive, um pico de crescimento da atividade operacional agora, antes dessa restrição de circulação que foi instituída pelo governo federal com menos ênfase, pelos governos estaduais com mais ênfase. Então, a gente verifica que o mercado tem sofrido impactos diferentes. Logo na véspera da restrição à circulação de pessoas e contato, a gente teve um pico de movimento muito grande na distribuição e no varejo de medicamentos. Então, a boa parte das empresas sofreu impactos positivos em razão desse receio da população com relação ao problema todo de restrição. Então, a gente teve agora em fevereiro, março, um crescimento, e agora as empresas estão sentindo, apesar da necessidade dos medicamentos, um impacto grande.
de decréscimo em vendas. Ainda mantém-se alguma demanda forte por alguns produtos, mas você vê um decréscimo e a tendência pela pesquisa que a gente tem olhado, com base em fontes tanto do mercado financeiro, quanto das associações, quanto da própria Federação do Comércio, é de que esse problema, esse impacto nas vendas, ele persista por algum tempo aí. A gente tem uma perspectiva de que agora, no finalzinho de março, abril, maio, junho, a gente tenha um impacto negativo aí, mesmo para as operações de medicamentos. De acordo com algumas pesquisas aí do mercado financeiro, lá para julho, agosto, existe uma tendência de ter um pico positivo da movimentação, ou seja, existe uma previsão de um acréscimo nas vendas, e depois, lá para agosto, setembro, isso tende a se estabilizar. O mercado tende a sofrer um pouquinho ainda com o impacto da queda do próprio poder de compra do usuário. Mas, especificamente para o mercado de medicamentos, isso tende a não ser tão forte pela própria necessidade do bem, pela essencialidade dele. Então, o que a gente vê em março, agora, tivemos um ápice, aí a gente vai ter uma queda agora em abril, maio, junho, depois deve ter uma subida e depois uma equalização nisso. Então, e agora falando um pouquinho sobre... Pois não, Giovanni? Bom, aí é o seguinte, aí eu tenho várias perguntas aqui, né, que o pessoal já mandou previamente aí do público, né? Uma das coisas que acontece, vamos lá, aqui a gente tem que falar a verdade, né? Uma das coisas que acontece é substituição tributária. Você pega um estado, por exemplo, igual o estado de São Paulo, né? Um exemplo dele, né? A substituição tributária é altíssima, principalmente para produtos que têm o cálculo pelo PMC, quando você pega produtos com alto desconto, né? Então tem muitas farmácias que acabam comprando o medicamento, né? Opa, vou comprar desse distribuidor aqui. E a gente sabe muitas vezes que tem distribuidor que calcula ST, mas não paga para o governo, por isso que ele consegue vender num preço daquele, o medicamento, né? Aí vem a pergunta, né? Quando uma empresa, é uma farmácia, tá? Ó, a farmácia está aqui. Aí ela vai comprar desse distribuidor aqui, ó. Esse distribuidor calcula a ST do jeito que tem que ser calculado. Então, na hora que ele calcula a ST do jeito que é calculado, o que acontece? Não vale a pena, porque você pega um similar que tem 90% de desconto, a ST é maior do que o preço do produto. Aí o cara resolve comprar desse distribuidor Y, aqui, ó. Né? Aí esse distribuidor, deixa eu pegar outro objeto aqui, ó. Pega esse outro aqui, ó, esse distribuidor Y, e aí compra dele, e ele passa por um preço bem mais baixo que a concorrência, tá? Porque esse cara faz aquela transação de mandar para Goiás e trazer para cá. A pergunta, quando esse cara compra a mercadoria, ele compra com ST já paga, já embutida. Esse cara tem risco? Porque eu estou falando, será que esse cara pode comprar e dormir de noite? Ou esse cara tem risco? Se ele tem risco, o que ele tem que fazer para minimizar esses riscos? Legal. Vamos lá, tem várias questões aí nessa colocação, né? Primeira coisa, falando sobre os incentivos fiscais, você falou um pouquinho das compras de Goiás, também tem bastante gente que opera pelo Espírito Santo, pelo Mato Grosso do Sul, dentre outros locais aí. A utilização de incentivo fiscal por si só, ela não é nenhum problema. Ela é, inclusive, uma estratégia muito usada pelos distribuidores, e essa estratégia é uma estratégia que hoje tem amparo legal, e hoje esses incentivos, na maioria das vezes, eles são convalidados pelo governo federal no âmbito do CONFAS. Então, assim, o fato de você usar incentivo fiscal em Goiás, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, ou em qualquer outro lugar, ele por si só não é um problema, tá? Então, passando primeiro para essa premissa, o incentivo em si ele não é um problema. Onde a gente enfrenta alguns problemas aí, Giovanni, quando a gente fala na compra desses estados, esses estados eles não exigem que no momento da compra o remetente que está em Goiás, no Espírito Santo ou em algum outro local, ele retenha o ICMS do momento da entrada. Então, nesse caso, a responsabilidade pelo recolhimento fica pelo comprador. No caso, o distribuidor que estiver aqui em São Paulo, ou a empresa que estiver aqui em São Paulo e que fizer essa compra, ela tem que efetuar o pagamento desse imposto. No que diz respeito a esse pagamento, Giovanni, o governo federal ele tem hoje estruturas que permitem conferir isso com uma certa profundidade.
Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem, hoje, no estado de São Paulo, mecanismos utilizados pela Secretaria da Fazenda para identificar essas operações. E, inclusive, tivemos há alguns meses aí a Operação Enxaqueca, que foi uma operação deflagrada pela Secretaria da Fazenda, para verificar essas operações, verificar se o imposto estava sendo recolhido pelos distribuidores. Essa Operação Enxaqueca, ela o governo se utilizou dela para conseguir identificar se os distribuidores estavam recolhendo por meio dos sistemas de controle do SPED, que engloba todas as informações que hoje são passadas por todos os estados. O governo identificou onde tinha problema de recolhimento, e identificado onde tinha problema de recolhimento, ele fiscalizou as empresas distribuidoras. E quando ele foi até as empresas, identificou que não tinha sido pago o imposto, em algumas vezes, quando ele via um fluxo grande para os varejistas, ele também foi até os varejistas, né? E nesse fluxo de identificação dos varejistas, quando ele passou a conferir as operações, ele verificou se a operação feita pelo varejista de verdade tinha sido feita com regularidade. Então, ele olhou para o varejista, olhou para ele e pediu para o varejista comprovar se ele tinha pago por aquela mercadoria, se ele tinha efetuado a cautela de conferir se aquele fornecedor estava regularmente estabelecido, no caso do distribuidor aqui de São Paulo, e se o varejista não tomar esses cuidados, quais são esses cuidados? Verificar se o fornecedor existe, verificar se o pagamento é feito de forma regular via conta bancária ou via boleto diretamente para o remetente da mercadoria, verificar se a empresa é idônea do outro lado. Tomadas essas cautelas, o varejista não poderia ser responsabilizado por isso. Pois não. Vamos lá. É importante isso, você falou rápido, mas vamos lá. Primeira coisa, o cara que é dono da farmácia, ele não pode, ele tem que depositar na conta da empresa o pagamento, certo? Isso, quando não você está falando assim. Não é para dar cheque, não é para dar o dinheiro em mãos, nada, certo? E nem depositar no nome do amigo dele, certo? Esse daí é um dos principais elementos que o governo utiliza. Quando o governo vai fiscalizar um distribuidor e ele vê que tem alguma irregularidade, se o distribuidor não paga aquele tributo decorrente da operação lá interestadual, ICMS-ST, ele muitas vezes vai até o varejista. Quando ele chega no varejista, ele passa a olhar dentro do varejista como o varejista trata aquela operação. Ele chega no varejista e pergunta para o varejista: varejista, olha, isso por meio da fiscalização. O fiscal vai lá e pede para olhar. Olha, como é que você comprou essa mercadoria? Deixa eu ver o pedido. Você mandou o pedido? Você confirmou, olhando lá pelo Sintegra, se aquele fornecedor ele estava regularmente estabelecido aqui em São Paulo? Então, primeira cautela, os pedidos serem todos documentados. Segunda cautela, o varejista olhar se aquele fornecedor está lá inscrito no Sintegra com cadastro ativo, em ordem. Terceira cautela e principal, a fiscalização pergunta: como é que você pagou para essa mercadoria? Se o varejista tem o comprovante de depósito bancário, documentando que ele fez o pagamento regular por aquela operação, a gente tem uma situação onde o fisco não poderia responsabilizar o destinatário por aquilo. Agora, se o fisco chega e olha que a empresa não tomou uma cautela de documentar bem os pedidos, não verificou que aquela empresa, o varejista tinha olhado se aquela empresa estava estabelecida regularmente e fez um pagamento via cheque, pagamento para conta de terceiro, coisa do tipo, aí sim, Giovanni, existe um alto risco de que esse varejista seja responsabilizado por aquele tributo que deveria ter sido pago lá pelo distribuidor que está aqui em São Paulo e que não fez esse pagamento. Excelente pergunta. Beleza. Pessoal, tá respondido aí pelo especialista, hein? Tem que tomar cuidado. Vou comprar, tem que depositar na conta, ver se o cara existe realmente, né? Tem que tomar todas as cautelas para falar assim, ó, cara, eu fiz todas as cautelas. Agora, se o cara lá não pagou o tributo, você comprou com a boa índole, entendeu? Então, beleza. Outra pergunta agora, né? Até eu acho que é o Tadeu que está perguntando aqui, a pergunta. O cara compra de Goiás, tá? Compra de Goiás. Por exemplo, se eu compro de São Paulo, por exemplo, estou em São Paulo comprando em São Paulo. Na hora que eu compro de São Paulo, já vai vir a ST, porque a ST já foi paga para o governo. Se eu comprar numa distribuidora normal, né? Sem ser essa triangulação aí que eu falei, uma operação normal. Aí é o seguinte, eu falei, cara, eu começo a comparar preço com preço, não custo com custo. Aí eu compro por Goiás, por exemplo. Aí Goiás vai mandar o preço fábrica menos o desconto.
ST não vai mandar porque não tem protocolo entre os dois estados. E aí o seguinte, se for olhar número a número, é mais barato comprar por Goiás, certo? Aí Perfeito. o cara compra por Goiás, velho, e acha que fez um bom negócio. Entendeu? Ele fica livre da fiscalização do governo ou não? Porque na hora que Não, ele vende. essa cautela também é muito importante de ser tomada. Quando uma mercadoria é comprada por um varejista aqui, por uma farmácia, diretamente de um distribuidor dado fora do estado, é muito importante que ele tenha a ideia de que legalmente ele, comprador, varejista, farmácia aqui em São Paulo, ele tem que recolher o ICMS, substituição tributária, já no momento da entrada da mercadoria. Assim que a mercadoria entra no estabelecimento, ele tem que pagar o ICMS-ST calculado sobre o valor dessa compra, seguindo a regra da legislação aqui de São Paulo, que prevê a tributação com base em PMC, menos os redutores, conforme o tipo de mercadoria, genérico, referência ou similar. Esse pagamento ele é feito por antecipação, ele é feito logo na entrada. Muitas empresas adquirem uma mercadoria e não recolhem o tributo num determinado momento. E acabam deixando passar o tempo. E às vezes demora um pouco para o fisco chegar e identificar essa operação. Mas hoje, todas essas operações estão documentadas dentro do sistema de escrituração público, pelo SPED. Então, o que acontece? Todos esses dados estão lá guardados por meio das notas fiscais eletrônicas dentro dos sistemas do fisco. Então, o fisco pode, a qualquer momento, quando ele chega numa farmácia, consultar pelo SPED e verificar quais foram as compras que ele fez. E pode listar essas compras e pedir o comprovante de pagamento. E se isso não tiver sido recolhido, ele pode exigir esse tributo com multa, que pode chegar até 100% do valor do ICMS que deixou de ser recolhido, mais juros. Então, quer dizer, o tributo que correspondia a um determinado valor de 10, ele pode dobrar, além de ter os juros em cima disso. Então, o que acontece? Isso é um problema, porque hoje o fisco tem acesso a essas informações com muita facilidade. Mesmo hoje não existindo uma fiscalização de rua intensa, cada dia mais o fisco está usando as ferramentas eletrônicas para fazer esse tipo de fiscalização. E aí eu tenho uma pergunta para você. Pois não. Já entra uma pergunta, né? Então, vamos lá. O cara hoje, vamos lá, o cara hoje pega, ele deveria pagar R$ 10 de tributo. Ele fala, não vou pagar 10, vou ter um custo menor, vou vender mais barato que todo mundo, certo? Aí depois o cara pode ter que pagar 20, mas ele nem tem aqueles 20 para pagar porque ele deu desconto, né? Ele não sonegou e vendeu o mesmo preço e teve o lucro do tributo. Ele estragou o mercado, né? Porque todo mundo estava pagando direitinho, teve um cara que não pagou, vendeu mais barato, e aí, cara, o que esse cara está fazendo? Então não está pagando tributo. Aí ele corre o risco, né? E aí o seguinte, tem muita história aí que o pessoal fala que, vamos lá, vamos ver se é verdade isso, que o governo tem um supercomputador. Nesse supercomputador, mesmo à distância, ele consegue auditar as operações, tá? Auditar as operações baseado em sistemas e saber se você tem uma tendência, aí ele pode aprofundar ou não, se você tem uma tendência ali a estar sonegando, fazendo uma operação irregular ou não. É verdade que existe esse supercomputador, então o governo, na hora que chega lá, já tem tudo na mão, não adianta você mentir? Será que é isso? Hoje não tem um só supercomputador. Hoje os sistemas utilizados pelo governo eles são muito sofisticados. O que acontece hoje é que na esfera federal existem vários computadores interligados, a cada um deles utilizados para um tipo de atividade. Lá para a Polícia Federal eles utilizam o Guardião, que é um computador, um supercomputador. Para a Receita Federal eles têm uma outra base, que é um outro supercomputador. E todos eles estão interligados. E, especificamente em São Paulo, nos últimos tempos, a Secretaria da Fazenda intensificou muito a qualidade dos sistemas e do hardware que eles utilizam. Então, hoje, a Secretaria de Fazenda de São Paulo tem mecanismos para identificar com muita facilidade qual é a origem das mercadorias para determinado contribuinte.
Então ele chega numa farmácia e ele consegue saber com facilidade tudo que ela comprou nos últimos anos, nos últimos 5 anos, e consegue autuar essa empresa e exigir esse imposto que deixou de ser recolhido. Então, quando você falou de estragar o mercado, quando você falou de ter, na verdade, isso é um grande problema mesmo, porque para as empresas que acabam deixando isso se avolumar, passa um mês, 2, 3, um ano, 2. Quando chega uma fiscalização, ela pode retroagir até 5 anos. E quando ela volta em até 5 anos, esses 10 de tributo que deixaram de ser recolhidos a cada mês, com a multa e com os encargos, com os juros, eles acabam muitas vezes praticamente inviabilizando a sequência do negócio. Então é algo que tem que se ter muita cautela. No passado, esses sistemas não eram muito utilizados. Então, ainda existe um certo sentimento das empresas de que isso não tem chegado. Mas nós, no dia a dia, temos acompanhado várias empresas que hoje se deparam com isso, e existe uma tendência de que o fisco, principalmente em momentos de dificuldade, intensifique a fiscalização dessas operações. Então, é algo que tem que ter muita cautela. Então, aí vem a outra pergunta, baseado na sua finalização aí. A crise econômica atual também, né, fez com que a arrecadação caia, né? Se a venda, se está vendendo menos o comércio, o governo ganha sobre a movimentação do comércio, então basicamente ele está ganhando menos dinheiro. Sobre o governo, a gente não vê nenhuma movimentação, né, de reduzir custos, né? Então, o que aconteceu? Então o governo vai ter uma despesa operacional parada, porém a receita cai. Então vai faltar dinheiro. Faltando dinheiro, Leandro, você acha que o governo vai intensificar a fiscalização ou não depois que as coisas passarem? Por enquanto ele está dando de bonzinho, né? Os governos, né? Mas você sabe que a conta não fecha, né? E aí, o que você acha, sua opinião? O que acontece é o seguinte, Giovanni, a gente, no meio dessa crise toda, e no meio dessa, vamos dizer, relação estremecida entre o governo federal, entre o Congresso, o Judiciário, a gente não consegue prever com exatidão o que vai acontecer. Mas a gente consegue ter alguns sinais bons disso. O que a gente consegue ter de sinalização? A gente percebe que o governo ele está sendo complacente, ele está sendo, vamos dizer, compreensivo com a situação das pequenas e médias empresas. Então a gente vê uma situação de abertura de linhas de crédito nos bancos federais, bancos públicos e até mesmo nos bancos privados para as empresas menores, para as pequenas e médias empresas. No que diz respeito aos tributos, a gente percebe que as empresas de pequeno e médio porte não tendem a ser muito afetadas por meio da criação de novas taxações. O que a gente percebe é que o governo, ao contrário, ele está inclusive flexibilizando alguma coisa para as empresas menores, como, por exemplo, diferindo, adiando o pagamento do Simples por alguns meses, como, por exemplo, existe uma movimentação muito forte da Federação do Comércio para permitir as empresas tributadas pelo lucro presumido, que pagam imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, embutida na alíquota já do lucro presumido, e elas muitas vezes não estão tendo lucro nesse momento. Existe uma movimentação da Federação do Comércio de pedir ao governo que autorize uma mudança desse regime para o lucro real. Então você vê algumas movimentações do governo e uma flexibilização para as pequenas e médias. Onde a gente vê uma atuação forte do governo nos dias de hoje? A gente vê, ainda não são projetos aprovados, mas a gente vê uma movimentação onde o governo está sinalizando sobre antecipar a questão da tributação de dividendos, tributar grandes fortunas, ou instituir empréstimos compulsórios sobre os lucros das grandes empresas. Esses projetos eles estão em trâmite no Congresso, existe uma movimentação a respeito deles que a gente não sabe se vai se concretizar ou não, mas o que a gente sente é isso. E, em paralelo, o que a gente vê é que é inevitável que exista uma tendência do governo em tirar a fonte de renda que ele precisa para dar continuidade às atividades de algum lugar. Então, uma possibilidade grande que a gente vê é o governo federal intensificar um pouco a fiscalização para fechar esses gargalos, fechar essas torneiras, onde a gente tem aí uma sonegação, por exemplo, nessa questão do ICMS das operações interestaduais aí, que muitas vezes acabam não sendo, muitas vezes acaba servindo como uma janela para o não recolhimento do imposto.
Certo. Bom, uma pergunta importante também. Por exemplo, as coisas estão meio paradas, né? Tá tudo um pouco parado, mais que o normal. E a gente sabe, por exemplo, se você pagou o tributo errado, você pode buscar a recuperação. Se foi bem claro ali, foi um erro seu de pagar errado, né? E aí, você, como especialista em recuperação tributária, tá? Vamos falar de ICMS primeiro, né? Como que tá? Por exemplo, assim, se você for pensar, a empresa pode ter comprado, por exemplo, vamos lá, ela comprou a mercadoria com ST para dentro do estado dela e vendeu fora do estado, certo? Vendeu para fora. Então, ela pode recuperar aquele tributo, porque a substituição tributária é um tributo antecipado para pagar o que seria vendido para o consumidor final dentro do seu estado. Como vendeu para outro estado, teve que pagar tributo de FAO para outro estado, por exemplo, o que acontece? Então você teria direito a recuperar esse valor. Aí vem a pergunta. Isso, primeiro que isso pode ser uma, do meu ponto de vista, às vezes tem que ver do seu, pode ser uma alavanca para gerar fluxo de caixa para a empresa, na hora que ela precisar. Mas a pergunta é, tá parado as coisas? Como que tá? Tá dando para trabalhar? Dá para trabalhar agora, nesse momento, com recuperação tributária? O que você acha? Giovanni, nesse momento de crise, qualquer tipo de estratégia que se trace para se manter, para ter um futuro de sucesso para uma empresa, ela passa por essa revisão tributária. É inevitável isso. Então, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. A gente pode falar um pouquinho depois de imposto de renda e contribuição só sobre o lucro, de PIS e COFINS, mas falando primeiro de ICMS, que foi a sua pergunta, né? Hoje o ICMS é o imposto que mais onera as empresas no Brasil. A gente olha para o setor de medicamentos e vê isso com uma intensidade muito grande. Hoje no setor de medicamentos, como você, especialista em pricing, destaca muito para o pessoal, a gente tem o recolhimento do ICMS de forma antecipada, e esse recolhimento de forma antecipada ele é feito com base numa regra presumida, ou seja, se presume por quanto a mercadoria vai ser vendida e se exige o recolhimento no momento da entrada. E essa presunção ela utiliza algumas regras que muitas vezes, quando a gente vai olhar na prática, elas acabam implicando numa tributação muito maior do que aquela que seria devida, né? Então a gente olha por exemplo. Pessoal, tem gente tendo que sair da live, tá chorando aí na live. Falou, vou ter que sair, que pena. Então depois eu vou pôr essa live gravada no YouTube, tá? Lá no Sintax, você coloca lá Sintax no YouTube, eu vou salvar essa live, porque, Leandro, só interrompi porque o cara tá chorando aí que vai sair. Aí a gente salva essa live e coloca lá no YouTube para quem quiser rever, tá bom? Pode continuar. Desculpa aí, viu? Desculpa te cortar. Imagina, pessoal, estaremos lá e à disposição de vocês. E fiquem à vontade também depois para, por meio do site da Sintax, formularem qualquer questionamento, que a gente está à disposição para ajudar em todo mundo nessa necessidade, nesse momento de dificuldade aí. Respondendo, inclusive, questões, se o pessoal tiver, podem ficar à vontade para encaminhar. O Giovanni direciona para nós e a gente fica à disposição para ajudar. Mas seguindo um pouquinho na questão, Giovanni, da tributação, como a gente estava falando, muitas vezes os medicamentos, eles são tributados, qual a regra de tributação? Como muito bem você explica nos seus vídeos. O governo pega o PMC, coloca alguns redutores e exige a tributação com base nesses redutores, conforme a classificação de genérico, similar ou referência, e dependendo do montante da tributação, ele passa para um MVA, que é um percentual sobre o valor da aquisição. O que acontece é que muitas vezes essa tributação ela é muito expressiva. Ela representa aí, considerando as bases médias de mercado, no mínimo em torno de 20% a 25% do valor da compra do medicamento, que tem a alíquota do produto, que é do fornecedor, mais o ICMS do distribuidor e da farmácia. Então, isso pode chegar a 20%, 25% do valor da compra. Em algumas vezes, dependendo do tipo de medicamento, quando a gente fala de genérico ou similar, a gente chega a situações onde tem mais ICMS na compra do que o próprio valor do produto. E aí, né? Então, isso só por por essa informação prévia, a gente consegue ter uma ideia de que isso representa muito para a empresa no momento da aquisição. E agora, né, vamos falar da saída. Bom,
Quando eu vendo essa mercadoria, eu tenho várias opções aí. Eu vendi a mercadoria para dentro do estado, para um consumidor final. Eu vendi via e-commerce para fora do estado. Ou muitas vezes eu tenho que devolver a mercadoria, ou ela vence, ou eu tenho um roubo, um furto dessa mercadoria. Então, a mercadoria, muitas vezes, aquela previsão que o governo fez, imaginando que ela fosse ser vendida para o consumidor final por aquele preço lá da compra, ela não se concretiza. Isso em muitas vezes, né? E quando isso acontece, qual é a situação? Bom, para cada uma dessas situações a gente tem uma consequência. Quando a gente tem uma venda para fora do estado, ou seja, principalmente agora, nesse momento de crise, é muito comum uma intensificação das vendas via e-commerce. A gente tem aí uma venda para fora do estado, tem que recolher o imposto de novo lá para o estado de destino, para as empresas no lucro presumido, no lucro real. O Simples tem uma regrinha diferente que suspendeu essa aplicação, mas, via de regra, quando eu mando para fora do estado, eu tenho que pagar de novo lá. Eu tenho que pegar de volta esse ICMS aqui da entrada, que é os 18% sobre a compra, sobre o valor do meu fornecedor, mais o ICMS-ST. Isso pode representar, como a gente falou, 20%, 25%. Às vezes, representa mais do que o valor total da venda desse medicamento. O volume é muito alto. Então, quando eu mando para fora do estado, eu sempre tenho esse direito de buscar esse ressarcimento. Quando eu vendo a mercadoria, quando a mercadoria se perde ou quando ocorre um furto, ou quando ela tem que ser devolvida porque venceu, alguma coisa do tipo, eu também tenho que recuperar esse ICMS. E quando eu vendo para o consumidor final, aí depende. Quando eu vendo para esse consumidor final por um valor equivalente àquele que foi utilizado para calcular o ICMS, substituição tributária no momento da compra, está tudo certo. Agora, quando eu vendo ele abaixo, como é o caso da maioria das situações de genérico, de similar, aí, Giovanni, existe hoje, na legislação de São Paulo, a previsão de que eu tenho o direito de pegar de volta aquele valor. Então, existem procedimentos próprios hoje regulamentados pela portaria CAT 42 e pela legislação do Estado de São Paulo, prevendo que, em todas essas hipóteses, eu tenho o direito de pegar de volta, quando eu mando para fora do Estado, o valor total do ICMS-ST. Quando a mercadoria é furtada, roubada, ou quando ela é devolvida, também o valor total. E quando eu vendo para o consumidor final, a diferença entre o que eu vendi e aquilo que foi utilizado de base para retenção. Então, sei lá, vamos fazer uma conta bem simples aqui, ó. Se o cara pega o PMC do produto, menos o redutor que o Estado definiu como redução, você chega na base de cálculo da ST. Tudo aquilo que você vendeu abaixo desse valor, você teria como recuperar 18% sobre essa diferença. Então é o seguinte, as empresas, muita gente deixava isso passar, mas agora, com a situação atual, todo mundo vai ter que trabalhar de forma mais eficiente, certo? E trabalhar com eficiência é olhar para o lado tributário, né? Agora, outra pergunta difícil para você. Giovanni, só complementando, eficiência e segurança, né? Porque quando a empresa trabalha sem o recolhimento do ICMS dessa operação interestadual, como era muito feito no passado, ou quando ele compra de um distribuidor que ele sabe que tem alguma irregularidade, ele pode até ser aparentemente eficiente, mas ele está correndo um risco enorme. Então, olhando para o futuro aí, o que a gente vê é uma tendência das empresas terem que trabalhar com segurança, ou seja, pagando o imposto certo na compra e não deixando passar essa oportunidade de recuperação do ICMS quando na venda ela tem essa oportunidade. Agora, outra coisa. Eu estou aqui trabalhando, fiz algumas coisas erradas no passado, uma certa, sabe? Fiz um monte de conta. Paguei tributo a mais, muitas vezes paguei a mais também, deixei para lá. Fiz algumas compras por Goiás, tal. Fiz o que todo mundo, muita gente faz. Chegou a fiscalização aqui, na minha empresa. Primeiro, como é que ela chega? Ela chega por e-mail, ela chega por autuação, ela chega uma carta, chega um cara aqui na minha loja, ou ele chega mostrando uma base de dados. Como que ele chega essa fiscalização e o que a pessoa deve fazer? Ela deve pagar a multa, negociar, ou ela tem que analisar se aquilo foi feito
o cálculo correto? Será que todos os fiscais sabem fazer os cálculos para cobrar correto? Ou precisa chamar um advogado? O que ela precisa fazer nesse momento, assim? Porque deve dar um pânico, né? Qualquer um, né? Mas, assim, a pergunta é, o que a pessoa deve, como que chega a fiscalização e o que ela tem que fazer? Giovanni, é uma pergunta interessante, porque, na verdade, todo mundo tem essa dúvida e gera aquele pânico. A primeira coisa é ter calma, porque o pânico não vai ajudar a resolver problema nenhum. Agora, normalmente, como é que isso funciona? Na prática, as empresas recebem via domicílio fiscal eletrônico. O que é isso? É o canal de comunicação entre o fisco e o contribuinte, o canal oficial. O domicílio fiscal eletrônico é uma caixa postal que toda empresa no estado de São Paulo que tem uma inscrição estadual possui, e que normalmente quem tem a senha dela é o responsável da empresa pelo CNPJ, aquele que consta no cartão do CNPJ, e o contador da empresa. Então ela recebe uma comunicação via caixa postal, via domicílio fiscal eletrônico, informando que ela está sujeita a uma fiscalização que está começando naquele momento. Quando ela recebe aquela notificação, aquela ordem, ela é chamada de ordem de fiscalização, uma OF, aí ela olha para aquela ordem de fiscalização e ali vai estar especificado com clareza qual é o objetivo daquela fiscalização. Conferir que período e olhar o quê. E muitas vezes ali, essas ordens de fiscalização, o fiscal ele já recebeu pelos sistemas da secretaria qual o objetivo. Por exemplo, aquela empresa está sendo fiscalizada porque ela comprou de um distribuidor que foi identificado como irregular. Ou aquela empresa está sendo fiscalizada porque o sistema da secretaria identificou que existe um fluxo de entradas naquela empresa provenientes de fora do estado e não tem recolhimento do ICMS por antecipação. Ou porque o recolhimento do ICMS por antecipação, quando ela comprou de fora do estado, não está compatível com o volume de vendas dela. Então, hoje, os sistemas da secretaria eles conseguem identificar essas situações. E quando a empresa recebe essa notificação explica por que ela está sendo fiscalizada, qual a razão daquela fiscalização. E aí, nesse momento, o ideal é que se atenda à fiscalização, se existe uma interação com a fiscalização, para que se justifique o que tem recolhimento, para se chegar vamos dizer, a um consenso do que está recolhido e o que efetivamente é devido. Uma questão importante que você colocou, Giovanni, é que quando o fiscal olha para tudo aquilo, ele, depois de analisar as justificativas da empresa, ele muitas vezes multa a empresa, ele autua a empresa, ele cobra o imposto, e quando ele faz essa cobrança, como o sistema de tributação é muito complexo, é muito comum que ocorram erros nessas autuações. Erros relativos ao cálculo do quanto é devido de ICMS-ST, erros relativos ao cálculo do quanto teria que ser batido de ICMS próprio, erros relativos a como classificar cada produto, erros relativos à multa que tem que ser aplicada. E aí, nesse momento, é muito importante que a empresa, ou por meio do departamento contábil, se ela tiver uma estrutura contábil para isso, ou por meio de especialistas que trabalhem na área, faça uma revisão profunda dessa multa, dessa exigência, para que chegue a uma conclusão do quanto seria efetivamente devido ou não, e aí se administra essa situação, ou pagando, ou parcelando, ou utilizando alguma regra para administrar essa situação. Entendi. E aí tem que chamar um advogado ou um contador. O contador primeiro analisa, porque eu fico pensando assim, vai se a pessoa responde errado já no começo, né? Ela pode já botar os pés pelas mãos, né? E aquilo que você falou, às vezes ela teve um erro, dependendo do distribuidor que ela comprou, então ela tem que fazer uma análise completa disso, né? Exatamente, Giovanni. Aí é muito importante que a pessoa responsável pela empresa, o proprietário, o gerente, o diretor, se envolva diretamente nisso, interaja com o contador e, quando necessário, busque um auxílio de um especialista que tenha conhecimento e possa avaliar com profundidade como responder a cada notificação, como responder a cada tipo de exigência que o fiscal faça e até mesmo como defender uma eventual multa caso essa multa esteja errada. Tá. Agora falando de PIS e COFINS, agora. Por exemplo, muitas farmácias acabam pagando PIS e COFINS num produto monofásico ou no lista positiva. E aí é o seguinte, paga por quê? Às vezes, primeiro, que ele cadastrou errado. Cadastrou errado, o contador pagou errado. Né? Ou, às vezes ele cadastrou errado, então aí com a Avante Fiscal, ó,
Avante Fiscal, especialista em cadastro de produtos em farmácia, hein? Esse cara é bom. Então é o seguinte, a Avante Fiscal ajuda a cadastrar certo. Mas se cadastrou errado, ou pode acontecer também que o contador não separou o que é monofásico e não. E a farmácia vem pagando esse tributo do PIS e COFINS ao longo dos anos, né? E aí é o seguinte, esse processo, o pessoal está falando, tem muita gente recuperando a pergunta. Então, primeiro, tem muita gente que passa na sua loja e vai falar, ó, eu recupero para você, eu vejo postagem no Facebook, ele, ó, quer 50 mil na sua conta sem pegar empréstimo. Tem várias chamadas, né? Primeiro, qual que é a atenção que ele tem que ver na hora que vai escolher uma empresa para fazer a recuperação e se é possível recuperar o PIS/COFINS? Legal, Giovanni, é uma ótima pergunta. Isso é muito comum porque, como os medicamentos têm uma classificação complexa, e quando eles não têm uma estrutura, ou não utilizam de um serviço como o da Avante ou de alguma outra empresa especializada, ele acaba classificando errado e acaba pagando esse PIS e COFINS de novo, seja no lucro presumido, seja no lucro real, seja no simples. Então, o que acontece? Quando ele vai pagar o PIS e COFINS embutido na alíquota do simples, ou PIS e COFINS no lucro presumido, ou PIS e COFINS no lucro real, ele calcula a alíquota sobre o total do faturamento e deixa de excluir vários tributos que já tiveram o PIS e COFINS recolhido lá no momento da compra. São os produtos sujeitos à sistemática monofásica de tributação. Então, o que acontece? O fabricante, quando pagou, ele já recolheu o PIS e COFINS por toda a cadeia. Então, o varejista, o distribuidor, não deveria pagar PIS e COFINS de novo nesse momento, né? Quando ele paga de novo, hoje a legislação prevê que você possa recuperar todo o PIS e COFINS ou qualquer outro tributo que foi pago indevidamente, seja por erro do contribuinte, por erro do contador, isso não importa, nos últimos 5 anos. E essa possibilidade de recuperação dos últimos 5 anos, ela inclusive vem com correção monetária, vem com a Selic. Então é possível que você mostre para o fisco que isso está errado. Agora, é muito importante, Giovanni, a gente não confundir isso com um procedimento simples. Muitas vezes a gente vê gente vendendo essa oportunidade sem um respaldo e sem uma técnica para isso. Isso exige um método de apuração do valor efetivamente a ser recuperado. Então, o que acontece? A empresa vai ter que pegar, para fazer isso, seja internamente, seja por meio de especialistas, ela vai ter que fazer um levantamento de todas as aquisições feitas naquele período, todas as vendas feitas naquele período, ter um cruzamento entre as aquisições e as vendas, para ela identificar o que é monofásico, o que não deveria estar sujeito ao pagamento de PIS e COFINS na saída, e, por meio desse trabalho de levantamento, fazer utilizar um procedimento de apuração e pedido de restituição disso. Isso é feito mediante esse cruzamento de informações, através dos XMLs das notas, dos cadastros da empresa, revisão dessas informações, por meio dos códigos EAN das mercadorias. Depois ela precisa ajustar todas as obrigações fiscais dela dos últimos 5 anos e aí fazer o pedido de restituição. E aí, esse pedido de restituição pode vir mediante crédito para ela compensar nos tributos devidos no futuro, ou até mesmo como ressarcimento em espécie, em dinheiro. O governo devolve, sim, isso por meio de ressarcimento para a empresa, e isso vira efetivamente caixa para as empresas. É lógico que é muito importante que a empresa utilize esses procedimentos, esse método, para que ela não entre numa oportunidade aí furada. Se ela não tiver isso feito de forma bem profunda, isso pode realmente ser contestado, ser questionado no futuro. Legal, legal, legal. E aí o seguinte, eu quero até deixar aberto aí para você, deixar aberto aí, se você quiser falar sobre outras oportunidades, você tinha falado aí de imposto de renda, IR, né, contribuição social, vou deixar aberto aí um pouquinho para você explanar um pouquinho aí sobre outras coisas que não foram perguntadas, mas que você acha importante falar agora. Eu acho que assim, né, Giovanni, nesse momento aí de crise, nesse momento de dificuldade, a gente tem aí essas oportunidades de buscar de volta um ICMS substituição tributária relativa às operações de saída para fora do Estado, de buscar de volta um ICMS substituição tributária nas vendas para consumidor final por valor inferior àquele que foi objeto de
retenção lá no momento da entrada, ou retido pelo fornecedor, ou então recolhido por antecipação. A gente tem essa oportunidade, isso para a esfera estadual. Para a esfera federal, a gente tem a questão do PIS e COFINS, que às vezes um pequeno ajuste de sistema já gera uma economia de tributo no dia a dia. O fato de deixar de pagar PIS e COFINS sobre produtos que não estão sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS, esses tributos sujeitos à sistemática monofásica de tributação, é algo muito importante, a gente já referenciou isso, e também viabilizaria uma recuperação do passado, né, dos últimos 5 anos. E para efeito de IR, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro das empresas, é muito importante deixar esclarecido que muitas vezes as empresas acabam não fazendo uma avaliação muito criteriosa sobre a melhor forma de tributação. Muitas vezes as empresas acabam chegando e falando, não, eu vou optar pelo lucro presumido porque é mais fácil, ou eu vou optar pelo simples, e tenho várias empresas abertas no simples, muitas vezes uma empresa aberta no nome de uma pessoa, de outra, achando que está fazendo o melhor planejamento. E muitas vezes isso não é real. Muitas vezes as margens do varejo, pela competitividade com as grandes redes, elas são margens baixas, são margens pequenas. E muitas vezes uma análise profunda sobre qual é o melhor método de tributação acaba gerando uma conclusão que surpreende as empresas. Muitas vezes elas olham e falam, pô, mas eu estou achando que eu estou pagando do melhor jeito aqui com uma alíquota única do Simples, e quando eu olho eu estou pagando PIS e COFINS aqui nesse meio, o ICMS-ST já estava recolhido, o PIS e COFINS nem deveria ter sido recolhido, porque ele está sendo recolhido monofásico, eu nem tenho uma folha de salários muito alta, o que não justificaria manter a empresa no Simples. Muitas vezes é melhor a empresa estar no lucro presumido ou no lucro real, ela vai muitas vezes regularmente estar pagando menos tributo do que uma empresa que está no Simples, pagando sobre o total do faturamento. Se ela não tem lucro, ela tem uma folha de salário baixo, tem um lucro pequeno, às vezes não faz nem sentido ela optar por uma tributação pela metodologia do Simples ou uma tributação pela metodologia do lucro presumido. Às vezes é melhor ela estar no lucro real. Então, essa análise sobre a forma de tributação ela é muito importante. É muito importante a empresa entender, de fato, qual é o nível de lucratividade dela para ver qual é a melhor forma, como ela se enquadra melhor. Certo. Então é o seguinte, a gente viu aí, ó, fazendo um resumo aí para quem está online, a gente falou sobre riscos tributários, falamos da inteligência que o governo tem para nos fiscalizar, falamos também quando você compra de uma distribuidora, que a gente sabe que ela faz triangulação, quais informações e como você deve agir, até mesmo na hora de pagar essa distribuidora, certo? Porque se o governo for na distribuidora, ela não estiver lá mais, ela vai em você. Ela vai querer o dinheiro. Então, não achou ali, vai procurar. E aí você tem que ter o respaldo que você está fazendo a coisa com boa índole, né? Depois a gente falou também, olha quanta coisa, hein? Depois a gente falou sobre recuperação tributária, nas operações quando você vende para outro estado e já pagou ST, quando você vende um preço mais baixo do que a ST, quando você foi roubado, a mercadoria quebrou, devolveu, você tem direito a receber. Então, isso aí tudo a gente começa a falar de que eficiência, né? Você tem que ser mais eficiente e tem que ter segurança também. Na recuperação tributária, a gente falou que o governo ele pode fiscalizar, como que você deve agir numa fiscalização também, né? Como é que você deve se portar na fiscalização, como é que a fiscalização acontece. Não vem a Polícia Federal assim, não. O Leandro explicou o método, né? Todo mundo falou. Ó, explicamos quando você compra de Goiás, tem que pagar ST, não adianta. Eu não sabia. Não sabia, problema seu, o fiscal sabe. Tem que pagar, não tem como fugir. E aí a gente falou também agora sobre PIS e COFINS, a recuperação do PIS e COFINS. E aí o Leandro finalizou aí com essa parte aí de... que ele tem uma coisa importante que ele falou também, que o governo vai buscar, no primeiro momento, aonde mesmo, Leandro, que vai buscar? Vai buscar o dinheiro? A gente vê que as fontes, ele está focando em grandes empresas, em tributação de dividendos, está falando sobre empréstimo compulsório, está tendo muita polêmica a respeito disso, sobre o lucro das grandes empresas, e
o que interessa muito para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, existe uma tendência dele apertar um pouquinho a fiscalização para fechar um pouquinho essas torneiras, como, por exemplo, nas operações interestaduais, se eu compro de Goiás, compro de Espírito Santo, inclusive o pessoal está perguntando um pouquinho sobre isso, se eu comprar de Goiás, se eu comprar de Espírito Santo, e eu sou um varejo ou um distribuidor, eu tenho que recolher o ICMS por antecipação. Se o produto está sujeito à subvenção tributária, eu tenho que recolher no momento da compra esse ICMS, e se eu não recolho, eu estou correndo um risco aí. E a tendência é realmente que o governo intensifique isso, porque no momento da necessidade, não é só a necessidade de cada um, é a necessidade do governo também, para fazer frente às obrigações dele. Ele vai buscar aonde ele tem possibilidade. E aonde a gente vê possibilidade é justamente nessas janelas aí, que o pessoal hoje está aproveitando. Tá. E fala um pouquinho da SET aí também. Então, eu estou falando assim, por que eu estou falando da SET? Porque é o seguinte, é uma coisa muito difícil a gente escolher algo que a gente desconhece, não domina. Por exemplo, se eu vou comprar um produto eletrônico, né, a gente sempre pergunta para o amigo mais nerd, né, se isso aqui é legal, tal, para mim tomar a decisão certa, né? E aí o seguinte, eu quero buscar uma recuperação tributária, né? Por que eu vou escolher a SET? Quem que é a SET? Por que ela, o que a SET faz? Explica para o pessoal aí, só para ter uma referência de uma empresa que faz a recuperação tributária do jeito certo, que está ali há muito tempo e que não vai fechar e que vai ter segurança, também não vai ser guloso em querer recuperar tudo, até aquilo que não existe, para ganhar, vai fazer a recuperação certa. Explica um pouquinho da SET aí para o pessoal. Giovanni, a SET foi uma empresa idealizada por profissionais com uma larga experiência em questões fiscais, contábeis, tributárias e de TI. O que acontece é que os idealizadores da SET são pessoas com uma experiência muito grande, algumas delas com mais de 40 anos na área tributária, e a SET ela, foi idealizada buscando suprir uma lacuna de mercado. Qual é essa lacuna de mercado? A gente sabe que as empresas têm uma carência muito grande de informação sobre como tributar correto, como recuperar correto. Esses profissionais que tinham esse conhecimento buscaram criar uma empresa que, juntando esse conhecimento da parte jurídica com o conhecimento fiscal prático do dia a dia das empresas, com o conhecimento contábil e com sistemas de TI, viabilizassem ferramentas para possibilitar a recuperação, por exemplo, do ICMS, substituição tributária, gerando os arquivos da portaria CAT 42, aqui em São Paulo, buscar a recuperação do ICMS crédito acumulado para as empresas exportadoras, para as empresas que mandam produtos para fora do estado e compram muitos produtos aqui em São Paulo, para transformar esses saldos credores de ICMS em crédito acumulado, para ajudar as empresas a calcularem um ressarcimento de PIS e COFINS relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que é uma tese que muitas empresas ajuizaram as ações e não conseguem recuperar porque não conseguem fazer a conta. Então, o que a SET fez? A SET juntou essa expertise tributária, de conhecimento jurídico, essa expertise contábil e fiscal e essa expertise de TI, e a SET ajuda as empresas com base nas informações existentes hoje dentro das empresas, por meio de planilhas, por meio do SPED, por meio do XMLs de notas. Nós cruzamos essas informações, corrigimos o que precisa ser corrigido e ajudamos as empresas desde o início até o final do processo de recuperação ou de correção das informações, para que elas recolham o tributo de forma adequada, com segurança e com eficiência. Isso é muito importante. Então, a gente tem aí na SET um pessoal com muita experiência, com muita bagagem na implementação de projetos de recuperação e de estruturação tributária. E a gente fica à disposição para qualquer tipo de interação, de troca de ideias. Nós sempre prezamos por um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Então, o objetivo não é ajudar a fazer uma recuperação aí, como a gente vê, às vezes, o pessoal oferecendo no mercado. Nosso objetivo é criar um relacionamento que ajude a empresa no hoje e no futuro também. Eu gostei até de trazer a apresentação do Leandro, tá, gente? Por quê?
é um cara sério, um cara que eu indico. São poucas pessoas realmente que eu acabo indicando, né? Muitas pessoas me chamam, Giovanni, vamos fazer uma parceria, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, são poucas pessoas mesmo que acabam a gente se envolvendo e a gente se envolve um pouco porque a gente não quer, tipo assim, a gente constrói o nome durante um tempo e não quer queimar numa indicação, né? Então, pessoal, é isso aí agora. Em resumo, você tem que buscar eficiência tributária. Você tem que entender a tributação do seu produto. Vou aproveitar e fazer o meu marketing aqui também, ó. Quem quiser comprar um livro que fala de tributação de medicamentos, mas ICMS, PiscoFins, a substituição tributária, NCM, CMED, revista, tudo que acontece dentro do modelo de negócio de medicamento, eu indico esse livro aqui. R$ 39,90, super barato pelo conhecimento, porque tudo que eu aprendi nesses últimos anos, coloquei aqui, tá? Só entrar no site da syntax.com.br, lá você consegue comprar esse livro aqui, tá? Vai ter o link lá para o Guia da Farmácia, lá que a loja online eles fazem a venda. Então, o seguinte, conhecimento, né? Conhecimento é a chave do negócio. Então, você que está parado, pensando assim, essa crise, como é que está essa crise, você tem que começar a entender e ver se você tem oportunidades. Porque essa recuperação ou a eficiência na hora de pagar o tributo pode ajudar você a manter o seu negócio. Então, eu chamei o Leandro justamente porque ele tem uma expertise tributária e ele é profundo. Ele é profundo, ele é muito profundo no conhecimento. Aqui ele foi até razoavelmente raso, mas é um cara que entende. Por exemplo, ele vai saber, ele sabe como se comportar na fiscalização. Então, é diferente. Como que eu vou buscar essa recuperação? Como até pensa o fiscal que vai atender ele. Então, é muito importante você ter essa inteligência no seu negócio. Então, agradeço aí, Leandro, sua participação. Estamos chegando aqui a 1 hora de live. E o Leandro aí, ó, não era muito especialista em live, não, mas ele confiou na gente e veio junto aí com a gente. Tá bom, Leandro? Obrigado, viu? Giovanni, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência de todos que estão nos acompanhando. E boa sorte aí para todos nesse momento de dificuldade. Contem com a gente para enfrentar esses desafios que virão aí pela frente. Beleza, pessoal. Deus abençoe. Segue lá a Syntax no Instagram e a 7 no Instagram, não é isso? É isso aí, gente. O Instagram da 7 é novo, acabou de criar para fazer live, né? É isso aí. Tamo junto, Giovanni. E precisou de cadastro, Avante Fiscal, Contabilidade, Farma Contábil, tá bom? E um abraço aí pro pessoal da Guia da Farmácia que também está ajudando a divulgar as nossas lives aí. Valeu, pessoal. Vou desligar aí. Grande abraço. Obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.